A taça de vinho caiu da minha mão no exato momento em que vi Patrícia despejar discretamente um pó branco dentro dos brigadeiros que ela mesma trouxera para a festa. O tempo parecia ter parado, o burburinho alegre dos convidados ficou abafado, e tudo o que eu conseguia ouvir era a batida acelerada do meu coração enquanto tentava processar o que meus olhos tinham acabado de presenciar. A varanda estava cheia, todos riam, bebiam e se cumprimentavam pelo nosso anúncio de gravidez, que tínhamos feito não mais do que uma hora atrás, mas para mim a festa se transformara num campo de batalha silencioso onde cada movimento precisava ser calculado com precisão para não chamar a atenção errada. Fingindo buscar algo na mesa de doces, aproximei-me lentamente, tentando entender se eu estava enlouquecendo ou se realmente minha cunhada, a irmã do meu marido, havia tentado envenenar a mim ou alguém daquela celebração. Você quer experimentar primeiro? Perguntei, com um sorriso forçado, estendendo a bandeja de volta para Patrícia, que me olhou como quem mede um animal antes de atacá-lo. Ela hesitou por um segundo, rápido demais para quem não tinha nada a esconder, e balançou a cabeça. Não, querida, estou de dieta, disse ela, sua voz melosa como xarope vencido. Meu estômago revirava de nojo e medo, mas eu mantive a máscara de anfitriã sorridente enquanto meu cérebro trabalhava freneticamente em como agir sem transformar aquela festa num escândalo. Eu sabia que se acusasse Patrícia sem provas, Daniel nunca me perdoaria, e toda a família cairia sobre mim como lobos famintos protegendo sua cria. Foi nesse momento que Lucas, o primo de Daniel, agarrou 2 brigadeiros da bandeja sem cerimônia e enfiou na boca antes que eu pudesse impedir. Esses são os melhores, gritou ele, enquanto mastigava, e eu senti uma onda gelada me percorrer o corpo. Patrícia sorriu, um sorriso pequeno, satisfeito, e se afastou lentamente para o meio da festa, como se sua parte naquele teatro já tivesse sido cumprida. Eu fiquei ali, paralisada, com a bandeja nas mãos, vendo Lucas rir alto, brincar com os outros, até que, minutos depois, sua expressão mudou. Seu rosto ficou pálido, ele tropeçou ao tentar alcançar um copo d'água, e desabou no chão como uma marionete sem fios. A gritaria começou imediatamente. Daniel correu para o primo, outros convidados se afastaram em choque, alguém berrava pedindo para ligar para uma ambulância, e eu continuei ali, imóvel, enquanto a bandeja de doces tremia em minhas mãos. Meu marido virou-se para mim, olhos desesperados, e gritou, Carla, chama ajuda, e eu, ainda em estado de choque, apenas balancei a cabeça antes de sair correndo para dentro da casa. Enquanto descava para os serviços de emergência com mãos trêmulas, uma única certeza tomou conta da minha mente, firme como uma sentença, aquilo não tinha sido um acidente. E o alvo original nunca tinha sido Lucas. Quando a ambulância chegou, a confusão era tão grande que eu mal conseguia ouvir o que os paramédicos diziam, mas a única coisa que importava era que Lucas estava respirando, ainda que fraco, e que estavam levando ele para o hospital às pressas. Daniel insistiu em ir com ele, e eu não ousei contrariá-lo, apenas assenti com a cabeça e fiquei na varanda, cercada por olhares desconfiados e perguntas que eu não sabia como responder. Patrícia, por outro lado, parecia perfeitamente confortável no meio do caos, abraçando a mãe, comentando sobre como era triste que a festa tivesse terminado tão abruptamente, mas sem demonstrar um pingo de preocupação real. A raiva começou a crescer dentro de mim, mas eu sabia que não podia me precipitar. Se eu falasse alguma coisa sem provas, seria eu a vilã da história. Alguns convidados começaram a se despedir constrangidos, outros ficaram em pequenos grupos, cochichando, olhando de relance para mim como se eu tivesse algo a ver com o que havia acontecido. Respirei fundo, tentando pensar, tentando decidir o que fazer, até que percebi que a bandeja de doces ainda estava sobre a mesa. Corri até lá, rezando para que ninguém tivesse comido o resto. Dos brigadeiros que Patrícia trouxera, restavam apenas 3. Peguei uma luva de cozinha para não tocar diretamente neles, e, sem dizer nada a ninguém, guardei-os numa sacola plástica. Eu não sabia exatamente o que pretendia fazer com aquilo, mas instintivamente entendi que eram a minha única chance de provar o que eu vira. Foi só depois que todos se foram, quando o silêncio tomou conta da casa, que Patrícia veio até mim. Ela não sorria mais, seus olhos estavam fixos nos meus com uma intensidade assustadora, como se me desafiasse a falar. Parece que a noite não saiu como você planejava, não é, Carla? Disse ela, sua voz baixa, quase um sussurro. Eu fechei a sacola com força, resistindo ao impulso de atirá-la na cara dela. Eu não sei o que você fez, Patrícia, mas eu vou descobrir, respondi, mantendo a voz firme, embora tudo em mim tremesse. Ela soltou uma risadinha seca, virou-se e saiu andando pela porta da frente sem dizer mais nada. Sozinha na cozinha, sentei-me à mesa, olhando fixamente para a sacola plástica como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. Eu precisava de ajuda, mas não podia envolver Daniel ainda, não enquanto ele estivesse no hospital com Lucas. Peguei o telefone e liguei para a única pessoa que poderia entender o tamanho da gravidade da situação, minha amiga Joana, que trabalhava como técnica de laboratório. Joana, eu preciso de um favor enorme, e é sério, muito sério, falei assim que ela atendeu. Do outro lado da linha, ela hesitou por alguns segundos antes de responder.
Me encontra no laboratório em 1 hora. E traz o que tiver. Eu desliguei sem dar mais explicações, troquei de roupa às pressas e enfiei a sacola dentro da bolsa. O trajeto até o laboratório parecia eterno. Cada semáforo vermelho, cada carro lento me fazia querer gritar. Quando finalmente cheguei, Joana já me esperava na entrada dos fundos. Sem dizer nada, me conduziu até uma sala pequena, longe dos olhos curiosos dos colegas de trabalho. Me dá isso, disse ela, e eu entreguei a sacola sem soltar a respiração. Joana abriu com cuidado, examinou os doces e depois me olhou séria. Você tem alguma ideia do que acha que tem aqui? Eu balancei a cabeça. Acho que veneno. Alguém passou mal depois de comer. Ela não fez perguntas. Apenas começou o trabalho. Fiquei sentada em uma cadeira dura, o coração batendo no ritmo do relógio da parede, enquanto Joana realizava os primeiros testes. 20 minutos depois, ela voltou, o rosto pálido. Carla, isso aqui não é brincadeira. Tem traços de carbamato. É um pesticida. Se ele tivesse comido mais, podia ter morrido. Eu fechei os olhos, sentindo uma mistura de alívio e horror. Eu não estava louca. Mas agora, com essa informação, a situação se tornava ainda mais perigosa. Joana colocou os brigadeiros em pequenos recipientes lacrados. Você precisa levar isso para a polícia. Agora. Olhei para ela, sentindo o peso da decisão que precisava tomar. Acusar minha cunhada formalmente significaria abrir uma guerra dentro da família, uma guerra que poderia destruir o casamento que eu tanto lutei para construir. Mas ficar em silêncio poderia custar vidas. Peguei os recipientes e a nota técnica que Joana rapidamente preparou, respirei fundo e tomei a decisão de que não haveria mais volta. Saí do laboratório direto para a delegacia, sem pensar nas consequências, apenas sabendo que eu precisava fazer a coisa certa, mesmo que isso significasse perder tudo que eu amava. O policial que me atendeu na delegacia parecia desconfiado no começo, talvez acostumado a lidar com denúncias exageradas ou brigas familiares que não davam em nada, mas bastou ele ler o laudo técnico de Joana e ver os brigadeiros lacrados para a expressão dele mudar de imediato. Pediu para eu sentar, anotou cada palavra do meu depoimento e ligou para um superior, que apareceu minutos depois com um olhar ainda mais sério. Explicaram que iriam recolher provas e que eu não deveria alertar ninguém da família, que era importante agir com discrição se quisessem pegar Patrícia de surpresa. Saí da delegacia com uma mistura de medo e alívio, sabendo que agora a situação não era mais só minha, era oficial, era um caso de polícia. Daniel me mandou uma mensagem dizendo que Lucas estava estável, mas que os médicos ainda estavam tentando entender o que causou a crise. Fiquei com os dedos congelados sobre o telefone, pensando se devia contar a ele naquele momento, mas desisti. Ele já estava suficientemente abalado e, além disso, não sabia como ele reagiria ao descobrir que a própria irmã poderia ser responsável. No caminho para casa, o telefone tocou de novo, era a minha sogra. Atendi tentando soar normal. Carla, minha filha, você viu a Patrícia? Ela não está atendendo o telefone. Ficamos preocupados depois que a ambulância levou o Lucas e ela sumiu. Tentei manter a voz estável, prometi que avisaria se soubesse de algo e desliguei o mais rápido que pude. Chegar em casa e ver a sala ainda com restos da festa foi como levar um soco. Pratos sujos, copos pela metade, e um silêncio pesado que parecia gritar que nada mais seria como antes. Tranquei a porta, fechei as cortinas e sentei no sofá tentando organizar meus pensamentos. Eu precisava de um plano porque a polícia poderia demorar para agir e Patrícia já sabia que eu a estava observando. O medo de que ela tentasse fazer algo ainda pior crescia a cada segundo. Foi então que alguém bateu na porta. Meu coração disparou. Olhei pelo olho mágico e vi Joana, com uma expressão grave. Abri rapidamente e ela entrou sem cerimônia. Eu fiquei preocupada com você, disse ela, largando a bolsa no chão. Essa mulher não é só invejosa, Carla. Ela é perigosa. Assenti em silêncio, grata por ter alguém do meu lado. Joana continuou, olha, eu pensei em uma coisa. Se ela tentou te atingir e errou o alvo, ela pode tentar de novo. Você precisa proteger o que é mais importante agora. Fiquei em pé num salto, como se tivesse levado uma pancada. Meu bebê. Até aquele momento eu estava tão preocupada com tudo que mal tinha pensado nisso. Você acha que ela faria algo assim? Perguntei, e a resposta de Joana foi rápida, firme. Não duvido de alguém que já tentou matar uma pessoa numa festa de família. Você precisa sair daqui. Começamos a fazer as malas às pressas, pegando apenas o essencial, enquanto eu mandava uma mensagem cifrada para Daniel, dizendo que iria para a casa da minha mãe, sem explicar o motivo. Foi nesse momento que ouvi outra batida na porta, dessa vez mais forte, insistente. Joana e eu trocamos olhares e ela fez um gesto para que eu ficasse em silêncio.
Pelo olho mágico, vi Patrícia parada do lado de fora, com uma sacola na mão e um sorriso tenso que não enganaria ninguém. Esperei alguns segundos e a vi se afastar. Quando tive certeza de que ela havia ido embora, abri a porta apenas para encontrar um embrulho deixado no chão. Joana se aproximou, desconfiada. Não toca nisso, disse ela, puxando seu telefone e tirando fotos. Pegamos uma luva da cozinha, colocamos o embrulho dentro de um saco plástico e imediatamente avisamos a polícia sobre o que havia acontecido. Na delegacia, enquanto entregávamos o novo pacote como prova, o investigador nos informou que já estavam monitorando Patrícia discretamente e que, com isso, tinham mais material para agir. Voltei para casa exausta, o corpo todo tenso como se a qualquer momento algo ruim pudesse acontecer. Quando Daniel finalmente me ligou de volta, explicando que Lucas acordara e já conseguia falar, eu quase chorei de alívio. Mas a alegria durou pouco. No final da ligação, Daniel comentou que Patrícia aparecera no hospital, perguntando de forma insistente se Lucas lembrava o que tinha comido antes de passar mal. Essa informação acendeu um novo alerta dentro de mim. Se ela queria saber o que Lucas se lembrava, era porque ela temia que ele pudesse identificá-la. Olhei para Joana, que apenas balançou a cabeça em confirmação do que ambos sabíamos. Ela sabe que está sendo encurralada, disse minha amiga. E gente desesperada faz besteira. E foi naquele instante, naquela noite silenciosa, que entendi que o que parecia um problema familiar estava apenas começando a se transformar em algo muito mais perigoso. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que algo ruim estava para acontecer, e não era apenas paranoia. O telefone tocou às 7h30 da manhã, e do outro lado era o investigador responsável pelo caso, avisando que tinham obtido um mandado de busca para a casa de Patrícia e queriam agir naquela mesma manhã. Pediram que eu permanecesse em casa e que evitasse qualquer tipo de contato com ela. Agradeci, desliguei e comecei a andar de um lado para o outro na sala, com a mente girando em 1000 direções. Joana, que tinha dormido no sofá, acordou com o barulho e, ao perceber a tensão no ar, nem precisou perguntar o que estava acontecendo. Fomos surpreendidas menos de uma hora depois, quando alguém começou a bater na porta com força. A princípio, pensei que fosse a polícia ou talvez até Daniel, mas ao olhar pelo olho mágico vi Patrícia, e dessa vez ela não trazia sorrisos ou presentes, trazia apenas ódio estampado no rosto. Abre essa porta, Carla, a gente precisa conversar, gritou, sua voz tão alta que provavelmente os vizinhos ouviram. Joana fez sinal para que eu não respondesse, mas Patrícia parecia ter perdido qualquer senso de limite. Eu sei que foi você, berrou. Se você acha que vai destruir minha vida, está muito enganada. Joana ligou discretamente para a polícia enquanto eu continuava em silêncio, sentindo o corpo inteiro em alerta. Patrícia continuava gritando, esmurrando a porta, ameaçando, falando coisas desconexas sobre como eu sempre tive inveja dela, como Daniel nunca me amou de verdade, e que o bebê era só uma forma de me prender a ele. Cada palavra dela parecia envenenada, e a certeza de que ela tinha perdido completamente o controle se firmava mais a cada segundo. Em algum momento, ela tentou forçar a maçaneta, e foi aí que eu realmente temi pela minha vida. Foram os minutos mais longos da minha existência até que finalmente 2 carros de polícia chegaram e os agentes saíram rapidamente, imobilizando Patrícia antes que ela conseguisse fazer mais alguma coisa. Eu assistia tudo pela janela, sem conseguir desviar os olhos da cena. Ela gritava que era inocente, que era vítima de uma armação, que eu estava destruindo a família, mas ninguém parecia acreditar nela. Quando a levaram embora, uma parte de mim sentiu um enorme alívio, mas outra parte sabia que o pior ainda não havia acabado. No final da tarde, fomos chamadas à delegacia para prestar novos depoimentos, e lá recebi a notícia de que, durante a busca na casa de Patrícia, tinham encontrado mais do que esperavam. Na cozinha, escondido dentro de um pote de farinha, os peritos localizaram o mesmo tipo de pesticida encontrado nos brigadeiros, e além disso, no quarto dela, descobriram anotações perturbadoras, com descrições de como ela planejava sabotar minha gravidez, espalhadas entre páginas de um diário pessoal. Tudo documentado, tudo com datas que batiam perfeitamente com os eventos recentes. Quando o investigador terminou de falar, eu fiquei em silêncio por um instante, tentando processar. Perguntei se Daniel já sabia de tudo e o policial confirmou que havia sido informado. Respirei fundo, preparando-me para encarar meu marido, imaginando que tipo de reação ele teria. Quando nos encontramos na área de espera, ele parecia mais velho, cansado, como se toda a energia tivesse sido drenada de seu corpo. Seus olhos estavam vermelhos, e eu soube na hora que ele já sabia da gravidade da situação. Carla, disse ele, com a voz rouca, porque ela faria uma coisa dessas. Não havia raiva em seu tom, apenas tristeza, uma tristeza tão profunda que me doía mais do que qualquer grito ou acusação. Porque ela te odeia mais do que ama a própria família, respondi, sem rodeios, porque naquele momento a verdade precisava ser nua, sem floreios, sem tentativas de suavizar o horror do que tínhamos vivido. Daniel passou as mãos pelo rosto, respirando fundo várias vezes. Eu não consigo acreditar. Minha própria irmã.
Eu não soube o que dizer. Só me aproximei e segurei sua mão, porque no fundo nós dois sabíamos que a partir daquele momento, tudo tinha mudado para sempre. Antes de irmos embora, o policial nos chamou novamente para informar que Patrícia seria formalmente acusada de tentativa de homicídio, envenenamento e outros crimes correlatos, e que o processo judicial seria iniciado nos próximos dias. A sensação de que algo final tinha acontecido pesava no ar. Saímos da delegacia sem trocar muitas palavras, o silêncio entre nós era pesado, mas necessário. Quando entramos no carro, Daniel finalmente falou: "Eu não sei se algum dia vou conseguir perdoá-la." Olhei para ele e respondi sem hesitar: "Nem deveria tentar." Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões com advogados, depoimentos e telefonemas que pareciam nunca terminar. A imprensa local ficou sabendo do caso e, embora não citassem nossos nomes, a fofoca se espalhou rapidamente pelo bairro, transformando nossa vida numa sequência interminável de olhares curiosos e comentários sussurrados. Daniel se isolou completamente, passava horas no quarto, evitando até mesmo ligações da própria mãe, que, em meio ao choque, tentava entender como a filha dela podia ter feito algo tão monstruoso. Eu mantive o foco no que era essencial: proteger a mim mesma, proteger meu bebê e garantir que a justiça fosse feita, mesmo que isso significasse carregar para sempre a cicatriz daquela traição. Na audiência preliminar, Patrícia parecia outra pessoa. Vestia roupas discretas, os cabelos presos de forma simples, o rosto pálido, sem maquiagem. Quando nos viu, tentou cruzar os olhos comigo, mas desviei o olhar sem qualquer remorso. O advogado de defesa pediu liberdade provisória alegando problemas psicológicos, mas o juiz foi firme ao negar, ressaltando que o crime cometido indicava premeditação e que havia risco de reincidência. Senti um peso sair dos meus ombros ao ouvir essa decisão, mas também percebi nos olhos de Patrícia que a guerra entre nós não terminaria ali. Ela havia perdido a liberdade, mas não a vontade de destruir o que eu representava. Ao sairmos do tribunal, Daniel me segurou pelo braço e falou, com a voz pesada: "Não quero mais ter contato com essa família. Nem minha mãe, nem meu pai, ninguém. Se quiserem nos procurar, vão ter que passar por mim." Eu apenas balancei a cabeça, porque já tinha tomado essa decisão antes dele. Deixamos tudo para trás naquela mesma semana. Mudamos de casa, cancelamos redes sociais, trocamos nossos números de telefone. Eu pedi afastamento do trabalho e Daniel tirou licença para cuidar de mim, para garantir que nenhum resquício daquela loucura pudesse nos alcançar. O bebê nasceu 3 meses depois, saudável, perfeito, e o choro dele na sala de parto foi a primeira coisa em muito tempo que me fez chorar de alívio e alegria. Segurá-lo nos braços, olhar para Daniel emocionado ao meu lado, foi como se, por um breve momento, todo o horror tivesse ficado realmente para trás. Demos ao nosso filho o nome de Rafael, que escolhemos juntos numa noite em que, mesmo rodeados pelo medo, ainda conseguimos sonhar com um futuro diferente. Recebemos algumas cartas da sogra e do sogro ao longo dos meses seguintes. Pediam desculpas, tentavam justificar a ausência dizendo que não sabiam como lidar com tudo. Nunca respondemos. Daniel manteve a decisão dele firme, e eu respeitei. Criar Rafael em paz era mais importante do que remendar relações destruídas pela escolha de uma pessoa que nunca quis aceitar que felicidade não é um recurso limitado, que não se perde quando alguém conquista algo que você não tem. Quando o julgamento final chegou, Patrícia foi condenada a 9 anos de prisão. Não houve espetáculo, não houve gritos ou lágrimas públicas. Apenas uma sentença lida com frieza, uma acusada que permaneceu em silêncio e um juiz que, ao final, apenas nos desejou boa sorte na reconstrução da nossa vida. Saímos do tribunal de mãos dadas, sem olhar para trás. Não havia mais nada para ver. No último domingo, enquanto embalava Rafael para dormir, Daniel se aproximou e ficou-me observando em silêncio por alguns minutos antes de falar. Às vezes eu penso em tudo o que aconteceu e me pergunto se poderíamos ter evitado, se eu poderia ter feito algo diferente, disse ele, com um olhar perdido. Talvez sim, respondi sem desviar o olhar do nosso filho, mas o importante é que nós escolhemos sobreviver. Escolhemos seguir em frente. Ele assentiu, puxou uma cadeira e sentou ao meu lado. Ficamos ali, apenas ouvindo a respiração calma de Rafael, sabendo que nem todas as feridas iriam cicatrizar completamente, mas que tínhamos conquistado o direito de viver sem medo. Não houve finais felizes perfeitos, não houve reencontros milagrosos, apenas a vida, simples e verdadeira, do jeito que a gente teve que reconstruir do zero. Se eu aprendi algo com tudo isso, foi que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em saber se levantar depois de cada golpe, olhando nos olhos de quem tentou te destruir e não sentindo mais nada além de indiferença.